qual é a importância do Bruno Henrique para o Flamengo. É um jogador que chegou sem falar muito e continua sem falar muito e fala somente no campo, com números, com títulos, com gols, com sacrifício pelos companheiros, sacrifício pela equipe, joga em qualquer posição que você coloca ele. E clássico, os grandes jogadores aparecem, nos jogos mais difíceis é onde se vê os melhores e os grandes jogadores. E o Bruno é um deles. Melhores momentos da partida. Ô, Nath, não teve, na tua opinião, o torcedor do Flamengo, obviamente, está empolgado, mas o que eu fiquei olhando muito foi o comportamento do Vasco, né? Vasco que a gente esperava. Então. Primeiro tempo do Vasco, especialmente. Um time pressionando muito e gerando muito incômodo na saída de bola do Flamengo. Inclusive, erros, né, de saída de bola do Flamengo que a gente não costuma acompanhar. Foi um Vasco que incomodou demais, como a gente falou, né, especialmente no primeiro tempo. Mas é aquilo, faltou eficiência, faltou guardar. As oportunidades que teve, não conseguiu fazer o resultado. E o Flamengo, na oportunidade que teve, foi mais eficiente e conseguiu um resultado para sair na frente na disputa. E esse chute aí, o Prato? Luiz Araújo, né? Então, a dificuldade que o Vasco também encontrou, era difícil o Vasco, o Carille falou um pouco sobre isso depois do jogo, né? Conservar aquele ritmo do primeiro tempo. E o time tem sentido isso muitas vezes. Como o time está abaixo dos outros grandes, né? Mesmo Botafogo fora da disputa agora, a diferença é muito grande de Flamengo para Vasco hoje. Então o Vasco fez um primeiro tempo muito bom, era preciso repetir aquele nível no segundo tempo, e não conseguiu repetir. O time vai caindo, o time tem dificuldade. E desmorona quando toma gol, né? E aí o Carille falou isso, né? Psicologicamente é um time que quando sofre gol, sai perdendo, a impressão é que o jogo terminou. Então é bom a gente pontuar, Edu, aumentou a vantagem do Flamengo. É impossível o Carioca não o Vasco passar? Não acho impossível, mas é muito complicado. Mas é um alento ver o Vasco jogando melhor num primeiro tempo, eu acho que é algum sinal. Primeiro tempo é algum sinal. Agora tem que ser mais regular. Tipo, parabéns, ganhou o troféu, jogou bem. Já mostra que o Vasco pode fazer algo a mais do que estava fazendo, né? Era um time, muitas vezes, sem repertório, sem conseguir colocar a bola no chão e fazer um jogo mais associativo. Ontem conseguiu. Então, é um demonstrativo para o torcedor, óbvio que parece aquele discurso de perdeu, mas, parece troféu... prêmio de consolação, né? Troféu, jogou legal o primeiro tempo. O jogo tem 90 minutos. Mas mostra que pode tirar mais desse elenco. E esse elenco pode gerar algo mais dentro de campo. Ele até falou, o Carille, é interessante mesmo que ele falou, sobre a parte mental, o duelo mental que ele tem que trabalhar. Sim. Porque também entra em campo, a gente aqui, todo mundo fica, Flamengo, vai atropelar. E o Vasco jogou bem, se reorganizou, mas tem que trabalhar não só a parte técnica, mas essa questão de vai ter jogo, né? Claro, não, e o Carioca, né, Edu, ele tem um regulamento diferente de outros estaduais, né? As melhores campanhas são beneficiadas, tem um prêmio para isso. Então o Flamengo pode até perder por um gol de diferença no Maracanã, que ele está na final. Para o Vasco chegar à final agora, 2 ou mais gols de diferença tem de ganhar. Como é o caso do Volta Redonda, tem de vencer por 4 gols de diferença o Fluminense, pela vantagem que o Fluminense abriu no primeiro jogo. Ficou muito difícil, mas seria muito difícil empatar também no Newton Santos. Eu acho que o Vasco está jogando agora para ter algum tipo de recado, para o time também acreditar um pouco mais, para o treinador acreditar um pouco mais. Esse recado apareceu no primeiro tempo, no segundo tempo não. No segundo tempo o time foi ruindo, toma o gol do Bruno Henrique, quase toma o segundo gol do Luiz Araújo. Para enfrentar o Flamengo hoje, pela diferença dos times, é preciso ainda mais. O Vasco apresentou bons sinais, mas para ganhar, para pensar em avançar em alguma coisa maior, o que apresentou no sábado ainda não é suficiente para passar, não. Eu ia perguntar para a Nath, mas diante da sua manhã de rei dos cortes, eu não posso me furtar em jogar para você essa pergunta. É importante. O Flamengo pratica o melhor futebol do Brasil? Faz, por favor, uma abertura bonita e um final para o corte ficar legal. Não, essa acho que não vai dar corte, Edu. Não? Acho que assim, para não ficar no muro, tivesse uma ficha só, sim, seria minha resposta. Mas seria esse sim empolgante, está sobrando em relação aos outros, não. Acho que há outros bons times, a gente tem de ponderar o que cada um tem jogado até agora, mas o Flamengo tem tido um ritmo muito bom, boas atuações, um time muito consistente. Os jogadores cresceram individualmente também pelo trabalho do Felipe Luiz. Se tivesse uma ficha, sim, mas não empolga muito. Qual o maior mérito desse Flamengo que... Felipe Luiz. É a chave do sucesso? Para mim é. Porque esse time também já foi treinado por outros treinadores e não conseguia render nessa intensidade e nessa organização que tem o Felipe Luiz. Então, para mim, ele é o cara central de tudo que acontece hoje no Flamengo. Óbvio que a gente fala, o Gerson tá jogando muito, o Bruno Henrique jogando, mas ele tem ausências importantes e mesmo assim ele conseguiu fazer esse time render. Sem um centroavante que ele tem ali de área que era importante, que é o Pedro. Então, dentro dessas circunstâncias e num curto espaço de tempo, ele conseguiu dar a cara para esse Flamengo.
Mas vai vir aí uma decisão e... Bom, aí vai ter ou o Fluminense embalado, ou o próprio Vasco tem chance, a gente tá aqui, não está colocando já o Flamengo lá, mas como disse o Pratos, é uma missão, né, um obstáculo um pouquinho maior em relação ao Vasco do Flamengo, mas já teve jogo. Quero lembrar aos senhores que já teve jogo. Já. A gente teve um jogo que o Vasco não foi atropelado. Não. Entendeu? Isso não. É diferente a circunstância do Volta Redonda com o Fluminense e Flamengo e Vasco. É clássico, tem toda uma situação, mas o Flamengo, a escalada é menor em relação ao que o Vasco precisa fazer. Primeiro Logo tempo, de saída. principalmente, né? Sim. Logo de saída, acho que em liderança do jogo do turno. Acho que já teve uma pegada. O Wesley no Verratti, aí Verratti devolveu no Varela. Gerson também. Gerson, ali, foi uma Coutinho. loucura. Vamos lá, Pedro Henrique Torre trazendo então o Flamengo pra gente, porque já tinha vantagem agora ampliada com 1-0, gol marcado pelo Bruno Henrique. Bom, aí também tem tranquilidade pelo lado rubro-negro, não dá pra ter no Clássico dos Milhões, hein, Pedro? Tá mais tranquilo sim, Bruno. Tá mais tranquilo porque conseguiu ampliar essa vantagem, né? Então, nesta segunda de carnaval... Aliás, hoje é segunda de carnaval para os rubro-negros e também é Natal, né? Muita gente brinca porque é aniversário do Zico, um abraço para ele, 72 anos, então os rubro-negros estão duplamente em festa nessa segunda-feira. E também felizes por conta dessa vitória no sábado de 1-0 sobre o Vasco, porque teve toda essa celeuma aí, né, de mudança de estádio, enfim, gramado, sintético, etc. E o Flamengo foi lá, não fez um primeiro tempo bom, longe disso, mas no segundo tempo foi bem dominante, assim, agressivo, colocou bola na trave e tudo mais, e conseguiu essa vitória de 1-0 com um belo gol do Bruno Henrique. Saiu feliz do estádio Newton Santos, o Engenhão, 1-0, mas de fato houve esse catire-papo, esse sururu aí no começo. Já deram no Wesley lá de saída, aí depois o Pulgar devolveu no Coutinho, então ficou mais marcado por essa troca de supapos ali no primeiro tempo mesmo, muito pegado o clássico. Os jogadores até admitiram isso depois da partida. O Flamengo vai ter a semana cheia, tranquilidade, Bruno, do morador para trabalhar nessa semana e aí tentar recuperar de vez ali Alexandro e Juninho. Ficaram fora dessa partida e o De La Cruz, que já foi relacionado, estava no banco de reservas, não atuou por ser campo sintético. Felipe Luiz até disse isso. No fim de semana, Maracanã, aí ele vai poder atuar sem nenhum tipo de problema. Então, Alexandre e o Juninho devem voltar. O Michael e o Cebolinha ainda não, lesões musculares, devem levar mais tempo para a recuperação. Então é o Flamengo trabalhando com mais calma, com essa vantagem aí. Agora pode perder por um gol de diferença, que avança a mais uma final de Campeonato Carioca. O Flamengo, que é o atual campeão. Obrigado, viu, Pedro? E vamos guardar essa aí da tranquilidade morador para pegar a Mariana. Se é que ela vai sobreviver também, né? Também tem isso. E um dia que ela voltar, no dia, sei lá. No dia, né? Ô Jailson, vamos lá, o Vasco conseguiu equilibrar o jogo contra o Flamengo. Equilibrou porque levou o jogo para um lugar desconfortável, porque o jogo foi até violento, ou porque de fato ele conseguiu equilibrar a partida? Também equilibrou na vontade. Equilibrou inferioridade técnica nítida, a gente já vem falando isso daqui também, mas equilibrou na vontade, pelo menos tentando ali. É o que a gente fala de clássico. Clássico é outra parada, né? É outro jogo. E o Vasco ali tentando, teve essa jogada que o Léo Ortiz salvou em cima da linha, também a volta, né, do Ryan, que estava com a seleção sul-americana lá no Sul-Americano Sub-20. O Ryan dando essa opção de velocidade para o Vasco, que é o que a gente vem cobrando de reforço, né, que o Carille não tinha opção. Então o Ryan dando também essa opção, essa dupla, né, de ataque com o Verratti. Eu acho que o Vasco conseguiu equilibrar em relação à vontade, mas tecnicamente o time do Flamengo é bem assim. O Carille até explicou que os novos que chegaram, eles acabaram de chegar, mais de chegar. O Lloyd já foi jogar ali pelo lado esquerdo, demonstrou até personalidade, teve uma hora ali que teve até um deboche que ele tentou um cruzamento de letra e a bola caiu nas mãos do Rossi e os zagueiros do Flamengo aplaudiram, mas teve personalidade, tentando drible, tentando ir para cima do marcador. Esse golaço aí do Bruno Henrique, chute raríssima, felicidade que ele conseguiu pegar ali. O Verratti falou que ele errou, né? Então, errar não errou porque foi gol, mas foi meio torto, foi meio estranho a forma que ele conseguiu o chute, mas o Bruno Henrique em clássico no Rio de Janeiro ali, impressionante. Os números dele, sempre fazendo gol, sempre marcando.
E, enfim, 1-0 pro Flamengo, mais uma vantagem aí pro rubro-negro pro jogo de volta. E assim, atenção pro Vasco, porque acho que a partida mais importante dessa semana é contra o Nova Iguaçu. É agora. Se tiver que escolher um jogo, tem que agora ser contra esse, o Nova né? Iguaçu, exatamente. A Copa do Brasil, ainda mais na questão financeira do Vasco, toda essa questão que a gente está falando há bastante tempo de SAF. Então, a Copa do Brasil é uma das que mais pagam no calendário brasileiro. Então, uma eliminação, por exemplo, na Copa do Brasil para o Nova Iguaçu seria um desastre para o Vasco. Então, acho que sim. Tudo bem que tem o Carioca, tudo bem que tem a rivalidade, mas Claro. o Vasco precisa passar do Nova Iguaçu. É claro que pelo menos também tem a vantagem de não fazer uma viagem longa, né? Exatamente. Porque Isso que o Ju falou é bastante importante. podia acontecer, mas é um confronto local, um confronto de campeonato carioca. Sim. Não é? Confronto local, não vai ter esse desgaste. Já tem aquela questão do ano passado, né? Porque o Nova Iguaçu elimina o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca e vai fazer a final contra o Flamengo. Então, pode ser ali uma espécie, não, né, de revanche, mas um ponto a mais para os jogadores que estavam na temporada passada conseguirem aí essa eliminação em cima do Nova Iguaçu e seguirem na Copa do Brasil. E mais uma vez a entrevista do Felipe Luiz foi assim de muito equilíbrio, né? Como é bom ouvir é bom assistir ao Flamengo jogando e é tão bom quanto ouvir as entrevistas do Felipe depois do jogo. Ele é muito assertivo, né, no que ele vai falando, ele vai dando aula ali, essa que é a realidade, ele vai trocando ideia, não tem pelo menos até agora não tem agressividade, não tem nada, ele vai conversando realmente com quem vai fazendo as perguntas e é aquilo também que a gente já vem falando, o time do Flamengo com o Felipe Luiz é muito equilibrado e mesmo que não dê show, porque não vai ter como dar show o tempo todo, não tem como, nenhum time faz isso, mas o time não perde. Isso que é o mais impressionante, só uma derrota, foi aquela derrota lá pro Fluminense, naquela, enfim, atuação excepcional do Ganso na ocasião, e o time do Flamengo com o Felipe Luiz segue sem perder. Uhul! Tá aí, nação, mais um corte da imprensa falando do Mengão. O Flamengo venceu o Vasco por 1-0, foi um placar magrinho, mas tá bom, né, galera? Eles vieram enfrentar o Flamengo da seguinte forma, né? Vou aqui me retrancar o máximo que conseguir, só que eles não conseguiram mais uma vez. Agora, nos últimos anos, são 31 jogos e somente 2 vitórias do Vasquinho. Só perde, né, cara? O time freguês, é freguês. E é filho do Bruno Henrique, tem que respeitar o papai, Bruno Henrique. Né, Vasquinho? É isso aí, cara. O Flamengo tem a vantagem, galera, do empate, né? Por exemplo, se perder até por 1-0, o Flamengo ainda avança para a final do Campeonato Carioca. E vai pegar o Fluminense, que meteu 4 no Volta Redonda. Caramba, Volta Redonda decepcionou, né? Vinha jogando bem ali na Taça Guanabara e, de repente, pipoca desse jeito, né? Arregou para o Fluminense, tomou de 4. Sacanagem, né? Pois é. Só que, sabe aquela derrota do ano passado? A única que o Felipe Luiz tem até aqui no comando do Mengão? Vamos descontar, galera. Vamos descontar em cima deles na final do Campeonato Carioca. O Flamengo não vai perder para o Vasco. O Flamengo vai ganhar do Vasco de novo. E o Vasco vai continuar, cara, com a maior freguesia dos clubes da Série A, né? Que maravilha. Que continue a freguesia. Bem, dito isso, deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Tamo juntos! Saudações rubro-negras. Valeu, galera. Fui!